Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo SoloCast, que é o nosso podcast da Solubil. Nós estamos aqui com a presença de pessoas ilustres da nossa empresa. Antes de mais nada, eu preciso mandar um abraço, pessoal, porque senão o Thiago vai ficar bravo comigo. Thiago Mafra, um abraço para você, ó, coração, cara. Nós estamos aqui com algumas pessoas que vão nos ajudar a entender um pouquinho sobre essa situação atual. Vamos nos apresentar, me chamo Celso Moutinho, sou da área de treinamento, desenvolvimento e performance da empresa, e temos algumas pessoas aqui que são chaves dentro da empresa que vão trazer esse assunto, não é isso, galera? Vamos começar por você, a dama do time, é isso? Sempre, vamos lá. Né? Obrigada, Celso. Bom, eu sou Simone, sou doutora em fitossanidade, hoje eu estou gerente de sucesso do cliente dentro da Solubil. E vamos aqui, né, trazer informações, conversar, levantar os principais pontos aí desses temas importantes. Show, seja bem-vinda, Simone. Obrigada. Vamos lá, qual dos dois? É para o ímpar? Como é que vai ser? Quer começar, Juan? Pode ir? Prazer, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Meu nome é Juan Costa. Hoje estou como diretor jurídico de relações governamentais da Solubil. Tenho uma experiência de alguns anos aí tocando legal, inovação e HealthGov de vários departamentos. E hoje a gente tem bastante desafio aqui na Solubil nesses assuntos, enfim, tentar transmitir um pouco da experiência para vocês aqui nesse contexto bacana de guerra, enfim, oportunidades para a gente. Legal, cara, legal. E, ô Mafra, ó, já descobrimos aqui um locutor, hein, cara? O cara já pode ser âncora aqui no SoloCast, hein? Show de bola, Juan. Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Manda ver. Tá bom. Beleza, pessoal. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Panucci. Assim como o Juan falou, hoje eu estou responsável pela área de produtos da Solubil, de portfólio. Então, eu tenho o desafio de conseguir endereçar nas diferentes culturas que a gente trabalha, que é desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, que passa de soja, milho, algodão, HF. Então, é um desafio grande, né? Eu sou agrônomo de formação, eu tenho também, como a Simone, doutorado na área de fitossanidade. Tive uma passagem curta nos Estados Unidos, aí depois eu fui trabalhar numa grande empresa do agro que produz commodity de soja, milho e algodão, né? E com certeza esse cenário tem tudo a ver. Eu tenho certeza que, de certa forma, dentro do contexto, está sendo impactado. E hoje a gente está aqui para falar um pouco dos desafios e das oportunidades também, né? Porque onde tem desafio, tem oportunidades para explorar, dentro, principalmente no uso de bioinsumos. Legal, Panucci. Inclusive, o assunto do nosso SoloCast, galera, é esse aqui, ó. Guerra, bioinsumo e a independência do produtor brasileiro, principalmente nesse momento, né? Então, antes da gente iniciar, galera, olha só, vai lá, clica no sininho, tá? Nós vamos ter outros podcasts falando sobre vários assuntos, então, para você receber a informação lá de que já está ativo, já está no canal, clica no sininho e, no final desse podcast, vai haver lá a disponibilidade do e-book. Então, não deixa de seguir, não deixa de clicar lá no link para que você possa receber esse e-book. Está muito bem feito, inclusive o do redator está nessa mesa, é o cara que vai falar. E se vocês perceberam bem, né Juan? Nós separamos os agrônomos, apartaram os agrônomos do pessoal humano, né? A pressão vai vir para cá, já espera, né? Você viu, né? Então, vamos começar, galera. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto, né, Simone? Que impacto está tendo, principalmente essa questão da guerra lá da Rússia com a Ucrânia? Que impacto isso está tendo para o agronegócio? Quer começar abrindo isso, Simone? Posso começar sim. A gente sabe que hoje o Brasil ele é referência em produtividades, em exportação, e assim como ele é, né, essa referência em exportação, a nossa produção ela ainda é muito dependente de matéria-prima de outros países. Né? E um dos principais países nos quais a gente importa, né? Dentre os principais produtos, a gente pode falar depois sobre esses produtos que a gente importa de outros países, a gente tem os três, né, minerais, os três principais, nutrientes, né, vamos pensar no desenvolvimento da cultura, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. E hoje a gente tem a Rússia como um dos principais exportadores mundiais. E aí, num cenário de crise, de guerra e de tensão, a gente sabe que em algum momento a torneira fecha, né, começa a ter uma competitividade, essa insegurança, e aí a gente começa a pensar em cenários futuros. Então, assim,
graças a Deus, né, que o Brasil tem a possibilidade de fazer safra, segunda safra e muitas vezes até terceira safra, que a gente acaba otimizando muito o solo, né, e Sim. a gente acaba rentabilizando bastante. Só que, como a Simone falou, além dos solos do Brasil serem pobres de alguns nutrientes, que a gente acaba demandando muito a utilização de fertilizante químico para ter uma alta produtividade, a gente também importa muito. Então, se a gente falar de NPK ali, que a Simone comentou, é entre 70% e 90% de importação. Então, a gente tem uma dependência muito grande e a gente já vem num contexto até principalmente de uma parada de produção, vamos dizer assim, por conta da pandemia. Vai faltar, então. Então, não. Calma, ainda não dá. Ô, rapaz, não mas deixa nas entrelinhas. Tudo indica ali que, bom, já está sentindo impacto já de aumento, né? A gente está um aumento de 300% em alguns nutrientes. Então, pro produtor está sendo um desafio muito grande, porque realmente é um risco muito grande que, no final do dia, uma fazenda é uma indústria a céu aberto, né? Sim. Perfeito. Mas para quem a gente está escutando, a gente acha que é importante isso, colocar o que a Rússia efetivamente fornece. Fornece os três, ela é mais forte em um ou nos três? Essa é uma boa pergunta, cara. Assim, além dela fornecer os três, né, vamos pensar assim, a gente na 90%, 70% de importação, ela vai gerar em torno de uns 20% a 25%, né, que o Brasil consome, da dependência do Brasil. Só que também tem um ponto que acaba encarecendo tudo isso, né, que é, por exemplo, o gás natural. Então, ela é uma grande produtora de gás natural e o principal elemento para você produzir o nutriente é o gás natural. Então, isso já impacta já em todo tipo de locomoção e também na produção do fertilizante. Aí você vê em alguns cenários, por exemplo, na Europa, você vê até algumas entraves, né, para até a Rússia comercializar o produto, né? Então, tem algumas sanções. Sim. E tudo isso, o Brasil, assim como o mundo inteiro, está globalizado, né? Então, naturalmente, a Rússia tendo essa vedação, né, sendo sancionada por autoridades internacionais, de concorrência diminui, os outros que fornecem aumentam preços, até porque os seus gastos também são elevados em razão de falta de gás, enfim, se forem né, fornecedores ali vindos da Europa, é mais ou menos isso. E aí você tem um cenário de aumento de câmbio, né? Então, hoje, queira ou não queira, pelo menos quando eu estava no lado produtor, a gente falava de câmbio ali de 3,50, 3,70. Sim. Hoje a gente está no câmbio de 5, 5,50, né? Não sei. 5,20 nem sei mais quanto tá. 5,30. Isso já encarece, né, da importação. Então, você tem esse cenário, tem cenário de escassez. E aí, tudo isso acaba virando os olhos para o produtor. Porque quando você gasta... Eu lembro até hoje, né, que a gente ia fazer um planejamento de milho, né, em algumas fazendas do Mato Grosso, por exemplo. E aí, na segunda safra ali, a gente brincava, né? O que a gente vai fazer para manejar? Porque realmente não fechava conta. Daí a gente até brincava com um dos gerentes lá, vamos aplicar o caldo da bordaleza. Não tinha um farm ainda, porque se tivesse um farm, a gente conseguia tirar um custo muito menor, né? Sim. Mas realmente, assim, era um desafio muito grande para fechar a conta. Agora eu imagino como que está o cenário dentro disso, né? Óbvio que daí o preço da commodity aumentou, então tem algumas coisas que estão desafogando um pouco o produtor, que ainda mantém a rentabilidade, mas o risco é muito grande, né? E o impacto econômico, jurídico, legal nisso, Juan, tem algum? Tem, e eu antes ainda, como a gente, que nosso core é inovação, eu colocaria até mais um ponto de atenção já de inovação. E a guerra na Ucrânia já é conhecida, né? Já está rolando há algum tempo, alguns meses, o pessoal já está se adaptando à realidade, Sim. Mas tem uma tensão muito grande hoje entre China e Taiwan, e China é um grande exportador de biodefensivos ou de defensivos químicos, né? Então acho que para a gente tratar de guerra macro mesmo e falar e trazer inovação, acho que é um ponto super relevante a gente falar de fertilizantes, NPK principalmente vindo ali de Rússia, Bielorrússia, né, e todos as alternativas, mas também a tensão que está sendo criada entre China e Taiwan e como isso pode impactar o resto do cenário mundial e como a gente já pode se antecipar. Isso, de fato, eu acho que o nosso core aqui traz inovação. Mas falando de impacto econômico, até um pouco sobre jurídico e regulável aqui, acho que de fato são as sanções, né, que esses países estão enfrentando, principalmente os países, não, né, a Rússia principalmente. Sim. Isso afeta toda uma cadeia de distribuição, né? Dentro disso, evidente, né, a gente, enquanto Brasil, né, submisso a alguns acordos internacionais que a gente aderiu, a gente precisa respeitar essas sanções. Perfeito. E a gente sofre um impacto econômico direto, né, de ter essas outras alternativas de fornecedores que, pela natural diminuição da competição, né, seja no cenário macroeconômico, a gente sofre isso com o aumento do custo de importação. O ponto da China também é interessante, né? A China já vinha num processo, né, de fechar algumas fábricas
para conseguir atingir qual que eles entendem que é a meta deles de sustentabilidade. Então, muitas fábricas de defensivos já vinham sido fechadas e a gente vem no cenário de possível falta de entrega de produto, consequentemente, né, na escassez vem aumento de preço. Aí, mais uma vez, câmbio alto. Então, assim, a gente está num cenário de aumento de custo, não só dos fertilizantes. Aí acaba puxando defensivos, sementes, etc. Né? Me diz assim, ó, vocês levantaram pelo menos uns 3 desafios que estão muito visíveis. Qual é o principal desafio na atualidade e o principal desafio que vocês olham para o futuro? Para daqui, cara, a próxima safra, início do ano. Pensando que a gente está falando de um cenário atual, mas se a gente analisar hoje, né, o Panucci falou dos solos pobres que a gente tem, onde a gente cresce a nossa fronteira agrícola, em solos de cerrado que são muito pobres. E cada vez mais produtividade, a gente precisa produzir mais, né? A gente tem país tropical. Nós estamos devendo já em produção. Exatamente. Um país tropical com problemas fitossanitários, demandas não só por fertilizantes, como foi dito, mas também essa questão, na China a gente não tem esses insumos, né, defensivos agrícolas. Precisamos aumentar, precisamos melhorar. E aí o cenário, né, se complica. Sim. Você pensar no cenário hoje, por exemplo, né, o agricultor ele vem acostumando até, eu não sei se é aquele negócio, né, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, eu não sei se ele tá cada vez mais a pressão aumentando, mas eu acredito que nesse cenário de ele sempre estar aplicando um produto químico, e aí dependendo de aplicar mais vezes, então ele já vem no cenário de aumento de aplicações, né? Sim. Então, assim, eu prefiro enxergar como oportunidade, né? A gente está num cenário, assim, de que nós temos outras formas de a gente manejar, não só ficar dependente desses insumos químicos, mas outras formas que você consegue oportunizar para você manter a rentabilidade, né? E conseguir utilizar até fontes mais sustentáveis. E aí, nesse sentido, o Brasil, acho que para mim é um dos pioneiros que tem oportunidades para a gente crescer. E assim, óbvio que vai ter do produtor um compromisso muito maior de ser mais técnico. Hoje não tem mais paraquedista, né? Hoje o cara que é um dentista, desculpa se tem algum dentista aí, mas o cara que quer chegar lá e comprar uma área ali e plantar uma soja, achar que vai produzir e vai ter rentabilidade, se ele não fizer o feijão com arroz bem feito, ele vai tomar ferro. Então, assim, hoje não tem mais... Estamos profissionalizando cada vez mais. O agro hoje é referência mundial, né? Brasileiro. Vai. E aí, pensando aí como oportunidades, né, e desafios, enfim, né, um atrelado ao outro, eu acho que a escassez de insumos, principalmente fertilizantes, é um ponto de atenção, mas pelo histórico uso, né, de NPK em grandes quantidades, né, os solos, por mais que tenham características naturais de serem pobres, hoje eles estão, entre aspas, estocados, né, em geral, com bastante NPK, né, fertilizante, ali vindo do passado. Sim. Então, uma oportunidade disso é otimizar o que já tem, também tornando eficiente a aplicação do pouco que se está conseguindo comprar por um alto custo, né? Então, como você balança aquilo que você já tem no estoque no solo com aquele pouquinho que tu está conseguindo comprar, né, com um preço elevado. Então, a título de exemplo, né, existem algumas formas, né, alguns manejos que a gente pode otimizar essa forma. Existem micro-organismos já super conhecidos que solubilizam, né, esses nutrientes existentes no solo. Então, esse é um exemplo que eu vou até passar a palavra para o Panucci, que ele pode explicar melhor, mas é a bactéria, né, a microbiota do solo ajudando a planta a transportar, fazer esse caminho, né, essa ponte, esse elo da corrente com a planta. Antes de você trazer isso, Panucci, é bom lembrar, pessoal, que se você está entrando agora, nós estamos batendo um papo aqui no SoloCast, que é o podcast da SoloBio. Nós estamos batendo um papo sobre como que esta guerra da Rússia com a Ucrânia tem influenciado diretamente ao produtor brasileiro. E outra, clica no sininho para você receber outras informações, outros podcasts da SoloBio com assuntos como esse. Lembra, no final do podcast vai aparecer um link para que você possa baixar o e-book. Agora sim, cara, já fizemos nosso merchan. Além do abraço para o Thiago. Thiago, um abraço para você, tá? Não, mas assim, pensando no NPK, né, no Brasil ele tem diferentes tipos de solo. Né? Eu não sou especialista em solo, mas a gente sabe que alguns nutrientes, igual o fósforo, sim, pode ficar estocado, porque ele tem baixa mobilidade, apesar de que o pessoal até brinca, né? O solo brasileiro é tarado por fósforo, porque ele fixa muito, 90% é fixado, 80%.
Só que tem alguns que lixiviam, né? Então, dependendo do tipo de solo, você acaba perdendo naturalmente por chuva, vai lixiviar, como o nitrogênio e o potássio. Então, existe uma necessidade de repor. Mas óbvio que tem possibilidades, né? Então, por exemplo, a gente tem os fertilizantes, compostagens que fornecem nutrientes, só que quando a gente pensa na escala disso a nível Brasil, do tamanho da nossa área, é praticamente impossível, né? É igual eu falar assim, vou fazer orgânico. Beleza, é muito bom, é lindo, eu compro às vezes orgânico. Só que você tenta fazer orgânico no Brasil inteiro com todo o desafio fitossanitário que a Simone falou e tudo mais, né? Realmente a escala é um problema sério para esse tipo de produto, mas é uma alternativa. E aí tem outras, né, Simone? Como, por exemplo, os bioinsumos, né? Sim, não. E aí, os bioinsumos, eles vão entrar aí como essa alternativa, né? Eu tenho micro-organismos, eles são do ambiente, eles estão presentes ali. Eu preciso, na verdade, dar uma escala e recuperar aquela variabilidade genética, né? E fazer com que aquela poupancinha que eu tenho ali no meu solo, ela seja bem aproveitada. Né? É hora de maximizar. Então, a gente tem aí bactérias, a gente tem fungos, temos algas, né? A gente tem uma série de organismos que a gente pode estar trabalhando para otimizar. E aí eu gostaria de deixar uma questão, Panucci, que acho que todo mundo, né, quando começamos a falar da guerra, eu posso substituir? Usei o bioinsumo, eu não preciso adubar? Então, esse ponto é importante, né? Acho que principalmente... Assim, depende. Como todo bom agrônomo, depende. Depende. Mas de fato, né? Não, existem trabalhos super prestigiados sobre fixação de nitrogênio, a fixação biológica de nitrogênio. Então, para alguns, né, a gente já pode ter uma grande clareza do caminho a seguir. Para outros, depende de um manejo integrado. Para outros, não existe substituição. Acho que esse só para explicar o porquê do depende, né? Por exemplo, o Bonucci pode explicar muito bem na soja, fixação biológica de nitrogênio. Então, assim, mas isso tem a ver com a planta ou com o solo? Ou com os dois? Tem a ver com a relação a simbiótica do micro-organismo com a planta, né? Então, é uma planta específica. Não dá para, por exemplo, o que o Juan está comentando, que existe uma bactéria, a Bradyrhizobium, que ela consegue, de fato, substituir 100% da adubação nitrogenada. E isso é um case, assim, do Brasil excelente na economia de defesa e todos os impactos que o nitrogênio traz por si só como carbono, né? Sim. Mas, obviamente, que em alguns casos eles não fazem milagre, daí eles precisam, de alguma forma, ter a disponibilidade no solo, seja fixado ou não, para você conseguir solubilizar, ou seja, para você aumentar a promoção do crescimento radicular, que aí vai depender muito da estratégia do micro-organismo, para você conseguir otimizar. A verdade é o seguinte, o produtor hoje, ele tem que pensar muito no planejamento que ele vai fazer, vai ter que fazer uma amostra de solo, ele vai ter que conhecer o solo dele, qual que é a demanda dele, quanto que ele quer produzir de fato, porque não adianta, eu quero produzir 150 sacas de soja. Não, você não vai conseguir produzir 150 sacas de soja se não for um ano ótimo num país que tem um solo super fértil e aquele cara que ganha a SESB hoje não produz isso daí. Talvez nos Estados Unidos tenha algum caso assim, né? Que tem alguns casos de alta produtividade. Então você tem que ter pé no chão também. Você está com um risco grande. Os teus insumos estão caros, né? Você tem a dependência do clima. Então você tem todos os fatores climáticos influenciando. Se você tem uma seca, por exemplo, cara, se você investir muito para produzir 150 sacas, você vai tomar um ferro que muitas vezes você não vai conseguir nem recuperar. Então às vezes é melhor, cara, vamos gastar pé no chão, gastar pouco, otimizar meus insumos de acordo com a análise de solo, tentar utilizar ferramentas que são realmente importantes, produzir um pouco menos e ter uma margem maior. Sim, e quando você traz esse contexto, você está falando de bioinsumo, né? Eu falo de tudo, né? Pensando em tudo, mas o bioinsumo é a ferramenta que eu falo, ferramenta inteligente que você consegue, investindo pouco, você aproveitar o que você tem no solo e tirar uma alta produtividade. Legal. É um momento de segurança. Seria isso. Não é hora de arriscar. É hora de manter a segurança. Fazer o básico com segurança. Fazer o básico bem feito. Pé no chão. Garantir rentabilidade. Até aproveitando essa questão de bioinsumo, o Juan é uma pessoa que está participando diretamente com relação a essa questão do bioinsumo e as leis que estão hoje atreladas ao agro com relação ao bioinsumo, não é isso, Juan? Agora é show, hein? Eu fico feliz de ter a oportunidade, né, de estar vivenciando esse marco. Eu acho que daqui a algumas décadas a gente vai poder olhar para trás e falar, putz, que bacana, né? Eu pude contribuir
sempre republicanamente, né, mostrando aí posições, materiais, enfim, um pouco da nossa experiência para a criação desse marco regulatório, né? A gente teve uma gestão muito feliz, né, da ministra Tereza Cristina, que agora foi sucedida pelo Dr. Marcos Montes como ministro, né, sucedendo o trabalho dela, e ela trouxe a bandeira do bioinsumo, né, como programa nacional. Acho que isso foi bem relevante para a gente, para falar, olha, é uma ferramenta de independência, né, do produtor, como a gente está trazendo aqui no nosso cenário, no assunto. A ideia, de fato, é que a gente, com a biodiversidade que a gente tem, depois de a gente ter aderido ao protocolo de Nagoya, que fala sobre biodiversidade a nível mundial, como que a gente pode explorar isso também no agro, né? Acho que a biodiversidade a nível mundial foi muito bem explorada por determinados países, principalmente no fármaco, né, em alimentos, e agora está vindo muito para o agro com boom. E esse boom, pasmem, nasceu aqui no Brasil. A gente tem que ter muito orgulho, né, de estar levando isso para fora. E trazendo esse boom, né, não fazendo analogia com a guerra, né, mas, cara, que impacto tem a guerra nessa questão? Acelerou, desacelerou, impulsionou? Como é que tu vê isso? Eu acho que, assim, só para dar um contexto muito breve histórico de como nasceu essa discussão, né, acho que, bom, a nossa legislação de agrotóxicos ela nasceu em 89, a regulação por decreto veio em 2002. Em 2003 veio a lei de produção de orgânicos, né, muito homenageada Brasil afora. Em 2007, felizmente, teve um primeiro passo sobre bioinsumos, que foi a produção para uso próprio aprovada, né, por decreto, para permitir a produção para uso próprio. Isso foi um grande marco, né, foi um grande salto. Em 2011 a gente teve uma portaria que listava atividades e substâncias aprovadas para a agricultura orgânica, que foi atualizada agora em 2021. Digo isso porque a partir então de 2011, principalmente, a FAO, né, pelas Nações Unidas, tinha publicado uma cartilha de como você produzia bioinsumos para uso próprio. Isso ali de forma muito rudimentar, muito incipiente, foi tomando rumo. E principalmente a partir de 2011, que teve as atividades ali listadas, né, produção para uso próprio, que ele começou a tomar corpo. Acho que em 2015, 2016 eu vejo que foi um grande boom. E agora, para falar de fato o que aconteceu, qual que foi a oportunidade ali? O produtor rural viu que era possível produzir com segurança e qualidade, substituindo principalmente insumos químicos. Acho que ele começou bastante com a ecoinoculação na soja, né, como inoculante, de fato, que é o Bradisóbia azospirilo, né? Então, hoje ele já, principalmente o sojicultor brasileiro, substitui quase que na integralidade fertilizante nitrogenado, que consome muito recurso natural não renovável, né, para produzir. Então, ele substituiu por um micro-organismo de baixo custo. E ele falou, poxa, funciona muito bem na soja, né, ali para a gente fixar o nitrogênio, por que eu não vou testar para outras finalidades? Outras culturas. Para outras culturas, outros micro-organismos. Exato, ou outros micro-organismos para outros. Aí saindo da promoção de crescimento vegetal, entrando no âmbito do biocontrole, que em 2007 foi permitido por norma, né? Então ele começou a testar. Acho que aí o Panucci também pode dar um contexto de como foi o histórico, mas tivemos dificuldades ali de posicionamento, porque se a gente imaginar, a indústria do biológico ela veio um pouco copiando o que já era feito para a indústria do químico, né? Sim. Era difícil, era uma escola convencional. Então, poxa, o cara produz, vem no distribuidor do porto, se é importado, que vai para um distribuidor local, que depois vai para uma revenda, depois vai para o produtor final, no produtor rural. Aí o produtor rural pagou toda essa cadeia de distribuição, o lucro de todas essas pessoas. E sempre ficou muito caro o manejo químico. Enquanto que uma bactéria, né, se ela for bem manejada, produzida um farm ali, ele consegue reduzir drasticamente. Acho que é aí que está a oportunidade para a gente. Depois eu volto aqui para falar de regulação, de como está. Então, que a gente estava falando, né? Sempre quando vem um desafio, né, vem uma dificuldade, vem uma oportunidade. Sim. Até 2013 lá, teve o problema da Helicoverpa, todo aquele problema que não conseguia controlar, não tinha produto registrado. Aí o pessoal começou a olhar para dentro, quais as ferramentas que a gente tinha. Aí o BT surgiu com uma baita ferramenta, aí começou esse boom de biológico, o pessoal fala de qualidade. Mas eu lembro que quando eu estava em 2016, trabalhando na fazenda, e chegou um vendedor lá de bioinsumo, né? Entregou o produto lá, e o pessoal aplicava igual era um químico. Daí aí tem a questão de horário de aplicação, que você tem que tomar maior cuidado, tem a questão do nível da praga, você tem que ter uma limitação. Sim. Então, assim, se você não usar corretamente, obviamente a eficiência dele vai ser baixa.
Você está posicionando errado, né? E isso se estendeu por muitos anos. Então o pessoal tinha uma visão assim de que o biológico não funcionava. E aí a tiracola ainda era caro. Porque assim, você fazia um lado a lado um produto químico, saiu o mesmo preço ou mais caro. E aí, voltando com o que o Juan falou, né? A questão da logística. Tem toda essa cadeia aí que vai cobrando preço. Só que também tem toda essa cadeia que o produto vivo está indo sem o mesmo cuidado que deveria um biológico, refrigerado e tudo mais. Então, Sim. o que era para vir na concentração X, vinha na concentração Y, na dose baixa, e obviamente não funcionava. Aí era uma coisa que a gente começou a mudar agora o conceito, principalmente utilizando a parte on-farm, né? Que aí você tem condições de fazer mais aplicações, num posicionamento mais claro, mais barato, né? Faz o manejo de supressão com dose maior. Com independência, maior. autonomia dentro da exatamente. fazenda. E a regulação vem a cabo, né? Porque eu, enquanto já fui consultor, enquanto advogado, né? Que eu advogava, a galera sempre batia a porta e falava, é legal o que eu estou fazendo, né? E tem um fator aqui social importante. Primeiro vem os fatos, né? E depois vem o direito regulando, né? Sim. Precisando mudar. Então, para nossa sorte, né? O pessoal de orgânicos sempre fez milagre no Brasil, sempre, né? Eu costumo dizer, com todos os desafios da agricultura brasileira, produzir de forma orgânica é um absurdo. Com a regulação que eles tanto batalharam em 2007, né? Que aprovou, Sim. eles foram caminhando a passos Firmes, né? E com muitas dificuldades, e aí eles encontraram um caminho de fazer o negócio da forma certa. E quando os grandes grupos enxergaram a possibilidade e também o benefício econômico, socioambiental também, que a gente não pode esquecer, e conseguiram colocar de pé, né, em larga escala o que eles faziam ali de forma orgânica, aí eu acho que foi o boom. E aí eu digo isso exatamente porque a regulação em toda a discussão vem a partir do alvoroço social, né? No sentido de falar, olha, estou cansado desse modelo tradicional, Perfeito. estou refém, isso pensando aqui como agricultor, né? Estou refém de uma indústria de importação que sofre a variação do mercado, não é que, né, faz parte, e ele me repassa tudo isso, eu não tenho uma previsibilidade mínima. Enquanto que os bioinsumos, se a gente pensar, né, uma plaquinha Petri, você tem uma infinidade, isso se depositar no banco de armazenagem, tudo bonitinho. Insumo nacional, né? Um insumo nacional, uma infinidade ali de fonte natural para você substituir ou, no mínimo, reduzir drasticamente o uso de químicos. E aí a regulação nesse sentido, em 2021, a gente terminou ali de uma discussão de uma consulta pública iniciada após programa, ou, salvo engano, ali simultâneo ao Programa Nacional de Bioinsumos criado pela ministra Tereza Cristina, que tiveram várias participações importantes e a gente viu, poxa, tem desafio sim, mas todos eles não precisamos inventar roda, já existe solução muito fácil para você controlar a qualidade, porque a indústria produz, como que ela controla a qualidade? É só replicar isso para dentro da fazenda. Como que se distribui, como que se armazena, quais são as boas práticas? Algo que não precisava, de fato, inventar a roda, a gente só replicou, né? Eu digo enquanto comunidade de bioinsumos, replicou. E acho que esse que o PL, o B58, que foi iniciado em 2021 pelo deputado Zé Vitor, ele vislumbrou, né? Foi um pioneiro. E logo na sequência, o senador Jacques Wagner, da Bahia, também propôs um texto inicial muito bom. Acho que como tudo na vida, né? Tem um pouco de discussão para querer melhorar um pouco ali, mas ambos têm uma redação muito bacana que permite, assim, e falando de oportunidades, né, basicamente a produção para uso próprio em substituição, então, a insumos químicos. E aí entram as três classes, né, se a gente fosse pensar o bioinsumo abarcando, de fato, fertilizante, abarcando promoção de crescimento vegetal, que são conhecidos como inoculantes, e o biocontrole, né, que são os biodefensivos. Então, acho que o grande marco aqui bacana dessa discussão é separar o que é biológico do que é químico, ao invés de ficar nessa discussão que hoje a legislação tinha sido criada desde 89, assim, era uma legislação para biodefensivo, na verdade para agrotóxicos, né, que estava dentro do biodefensivo, uma legislação para inoculantes e fertilizantes que também estavam dentro dos biológicos. Agora a proposta é separar biológicos de químicos. E aí fica muito mais fácil de controlar todos. Legal. Um ponto antes do merchan, por favor. Não, antes do merchan, uma pergunta bem simples, cara. Eu só queria acrescentar um ponto que ele estava comentando. Não, Por que o biológico, de fato, deu um boom, né? Também, né? Além de toda essa questão aí. E eu vou tentar lembrar, porque o Juan deu uma aula agora, eu vou até esquecer, mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto é assim, a gente tem uma demanda muito grande de ferramentas para manejar. Então, assim, a gente tem uma pressão de pragas, doenças, plantas daninhas muito grande, né? Então, a gente vê, muitas vezes, produtos, como diz popularmente, patinando. Então, cada vez
cada vez caros, né? E cada vez não funcionando tão bem. Sim. Então a gente precisa dessa demanda para a gente conseguir construir. Os outros pontos eu já esqueci até, né? Pode puxar, Merchan, depois eu lembro. Não, eu quero saber o seguinte, esse doce 158, a PL 158? 658. 658. A PL 658 vai azedar ou vai sair do forno? Não, ele já tramitou por todas as casas que ele precisava dentro da Câmara, agora ele está na última, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Aham. E logo no início dele foi tratado como prioritário, assim, se eu posso traduzir de forma mais simplificada, significando que ele não vai para o plenário. Então terminou na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai direto para o Senado, que em tese só tem uma comissão para passar lá, que é a Comissão de Meio Ambiente, e aí em tese ele termina. Então eu posso aqui sintetizar que ele passou pela Comissão de Meio Ambiente, com Legal. consulta pública, Comissão de Agricultura, né, e Pecuária, enfim, Desenvolvimento também passou por consulta pública, depois passou pela Comissão de Finanças e Tributação e agora está a última da Câmara. Então a nossa visão é que pela necessidade da independência do produtor, a gente pode falar agora depois dos benefícios que os bioinsumos, principalmente produzidos para uso próprio, podem trazer para a agricultura, está sendo tratado de fato por todos como prioridade, até como um caso nacional, para mitigar um pouco, né? Assim, não substitui 100%, a gente ainda tem que fazer um manejo integrado. O sonho grande é, de fato, substituir 100%, mas precisa ter mas na tua primeiro. visão, Então, um cara que já tem experiência, viveu isso, estava lá, azeda ou sai do forno? a minha visão é que sai do forno, sim. Legal. Acho que todas as lideranças políticas, se a gente pensar, todos os posicionamentos públicos, né, foram no sentido de aprovar o projeto de lei. Se você pensar hoje uma grande associação que engloba empresas de biológicos, mas também de químicos, se posicionou favoravelmente ao projeto. Legal. Fez sugestões de melhoria, que é a CropLife, mas se posicionou publicamente favorável ao projeto de lei, tanto ao 658, que é o da Câmara, quanto ao 3668, que é o do Senado. Então, se você imaginar que assim, quem poderia talvez querer criar uma barreira para os biológicos, seriam as empresas de químicos, que pela sua associação se posicionou favoravelmente ao projeto de lei, ou seja, é benéfico para todo mundo, inclusive as indústrias de químicos querem que venha. Então, eu não vejo, pelo menos eu não vi nenhum posicionamento público Legal. Contrário. Sim. Até pela longevidade das próprias tecnologias que eles lançam, né? Porque a gente está falando que o Brasil, em algumas classes, é até conhecido, assim, pejorativamente como o queimador de tecnologia, que a pressão é muito grande. Então, assim, lança uma tecnologia, começa a utilizar, o tempo de vida da tecnologia é curto e o investimento que eles fazem é altíssimo. Então, ter uma ferramenta a mais, 2, 3 ferramentas a mais para você manejar de forma integrada, é excelente para todo mundo, igual o Rafa falou, né? Legal. Inclusive, pessoal, assim, nós estamos indo para a terceira parte desse nosso bate-papo, né, que é a nossa última parte aqui, falando de possibilidades, visão de negócio e como que o produtor realmente pode levar e tirar proveito desse momento, né? Ou seja, como que ele pode olhar para essa guerra e não olhar somente para o problema e olhar para uma possibilidade de evolução dentro do seu próprio negócio. Vamos falar aí, galera, pessoal, um likezinho, né, se você está gostando. Se você está chegando agora, nós estamos aqui no SoloCast, que é o podcast da SoloBio. Nós estamos falando sobre como essa guerra, né, o bioinsumo, fertilizantes, tem influenciado diretamente no agronegócio, no produtor, e como isso pode tornar o produtor independente através de soluções inteligentes e inovadoras. Dá o seu like, clica no sininho para você receber informações dos novos SoloCasts e fica até o final. No final vai aparecer um link para que você possa baixar o e-book sobre esse assunto e ter acesso a essas informações. Tá bom, galera? Vamos então falar sobre possibilidades, né? Vocês trouxeram o bioinsumo, já falaram de on-farm, né? Já falaram de algas e, cara, o pessoal tá aqui, ó. Está esperando. Como é que isso funciona? Como isso é levado para o produtor? Como é que isso chega lá? Como é que ele dá conta disso tudo? Vamos lá, Simone. Na verdade, as tecnologias, elas estão aí e o que é importante é como transferir e colocar essa tecnologia na mão do agricultor. Como que eu vou empoderar
esse agricultor para que ele possa usar todas essas tecnologias, essas ferramentas que estão disponíveis, que são de domínio público, né? A gente precisa, na verdade, de facilitadores, né? São pessoas que vão organizar processos e garantir, olha, agricultor, você vai dominar, você vai ter autonomia, mas você também vai ter a garantia de que existe um processo, de que existe um cuidado, né? A gente não pode ser o queimador de tecnologias, até mesmo porque agora a tecnologia... Mas o mercado já funciona assim, Simone? O mercado já dá isso para o produtor? O mercado ainda está se moldando? Como é que funciona isso? O mercado, eu acho que essa é a grande inovação, por exemplo, da Solubio, de trazer de dar esse caminho, de fornecer de organizar a solução e dar o caminho para o agricultor, né? Olha, nós temos os bioinsumos, como que eu vou te empoderar para fazer isso? Então, eu vou te dar condições, todas as ferramentas necessárias para que você consiga, dentro da lei, produzir, né? Eu vou te auxiliar e te dar, né, essa assistência para garantir que vai funcionar, que a gente vai... O Panucci falou muito das questões técnicas, né? A gente... se as questões técnicas, elas são tão importantes, o posicionamento é tão importante quanto o produto, então, a mente por trás dessa organização, essa organização que daí ela é diferenciada, cada agricultor, ela tem uma realidade, cada fazenda tem uma estrutura, uma logística, e aí eu preciso de alguém que entenda do mecanismo, do bioinsumo, olhe a situação do cliente, do agricultor ali e fale, tá, como que eu vou fazer isso funcionar aqui dentro de um processo pré-estabelecido, né? Sim. E esse acho que é o caminho para que a gente consiga dar essa independência para o cliente, né? Dentro de todas as variações, a gente tem agricultor, a gente tem grupos plantando, e a gente precisa de pessoas capacitadas para fazer isso acontecer ali dentro. Legal. Exato. Garantir o eu acho que o sistema. primeiro ponto que a gente ganha já olhando para o produtor, olhando para o próprio solo, olhando para suas terras, seus problemas e querendo ser mais eficiente, né, e racionalizando já o que ele usa, Sim. já é um baita ganho, né? Então, aí a gente entra em oportunidades ainda muito maiores, né? Então, a gente está falando de bioinsumos, por exemplo. Sim. Falando do bioinsumos on-farm e do modelo da Solubio, né? A gente fala, tem um slide que a gente sempre mostra lá nas apresentações institucionais que a gente faz, como é barbada fazer on-farm, né? Daí vem todas as caixinhas lá, que a gente vai desde o P&D, investimento pesado, desde a logística, entrega, qualidade de produto, qualidade de inóculo. Então, nosso meio de cultura é esterilizado e volta. Controle. A fábrica que a gente investiu está girando em torno de 100, 120 milhões de reais. Então, assim, não é fácil fazer. É possível. Quando você faz, respeitando todos os pilares que a Simone falou, que aí você tem o ganho que a gente espera, que a gente fala sempre até 70%, né, girando em torno de 40%. E aí, no que o Juan falou, a gente quer sempre um manejo integrado. Só que se a gente puder priorizar em algumas classes o manejo biológico e conseguir tirar, por que não, né? Claro. Por que não? Então, assim, a gente tem uma ferramenta que é realmente barata. Você colocar lado a lado, ela é super barata. Só que tem que ter qualidade. Então, tem que ter qualidade do inóculo, tem que ter qualidade da medicultura. Aí eu acho que vale a pena a gente passar um pouco e explicar, né? Assim, guerra. Então, a gente tem dois grandes desafios aqui. Boa, Juan. Nutrientes, que é a guerra estabelecida entre Rússia e Ucrânia, afeta todo o mercado. E biodefensivos, com essa tensão de China e Taiwan. China é um grande fornecedor de defensivos químicos, principalmente. Então, temos esses dois desafios, né? Tanto para você se amoldar ao que já existe e se antecipar ao que pode vir, né? Então, como que os bioinsumos podem ajudar nessa perspectiva, principalmente produzidos on-farm? E aí eu gosto de falar, só para passar aqui um pouco de cadeia de valor, para quem nunca ouviu o termo, bioinsumo on-farm é a produção, né, para uso próprio a partir de biofábricas, enfim, instaladas ali dentro da fazenda. E para isso a gente costuma dizer que é, entre aspas, simples, mas precisa de qualidade. Então você precisa de uma estrutura adequada, com equipamentos adequados para fazer uma fermentação asséptica, né, e permita depois fazer toda uma limpeza. Sim. Você precisa de insumos adequados, ou seja, se você vai multiplicar uma bactéria ou um fungo, ele precisa ser só aquela bactéria, só aquele fungo. Porque se tiver alguma impureza, essa eventual impureza, por exemplo, uma levedura, vai sobressair nesse processo de fermentação. Então, você perderia ali o interesse agrícola, né, daquela fermentação.
O terceiro que a gente fala que é a comida da bactéria ou do fungo, que é o meio de cultura, né? O fertilizante que você coloca dentro para fazer a fermentação também precisa ser estéril. Se ele tiver qualquer impureza, uma levedura, por exemplo, Sim. ao passo que tu coloca para a tua bactéria de interesse, pode sobressair na fermentação. Então, para manter uma qualidade também é interessantíssimo, na verdade imprescindível, que seja esterilizado. E o quarto que a gente diz que é a água, né? Que é um quarto insumo ali, ela também precisa estar estéril dentro de um pH adequado para que permita ali uma produção, por exemplo, de bactérias anaeróbicas, né, que tem a fermentação. É simples do jeito que eu falei, bem resumido? Mas você precisa de todo esse processo produtivo adequado. Depois não basta só isso, você precisa saber alocar no campo, como o Panucci falou. Mas aí, eu acho que deu uma visão geral, mas eu queria falar sobre benefícios finais da produção. E aí depois a gente fala sobre, passo a palavra para vocês falarem sobre posicionamento e quais são os gargalos, né? Controle de qualidade e tudo mais. Eu queria falar sobre benefícios econômicos, né? Como o Panucci falou aqui, já só sintetizar, ao passo que você substitui, por exemplo, um fertilizante nitrogenado ou alguma outra fonte, né, que permita que exista um micro-organismo adequado, ou para biocontrole, você pode reduzir de 40% a 70% do que tu gasta ali com químico. Então esse é o primeiro econômico indiscutível. O socioeconômico, que a gente precisa lembrar também, é que ao passo que tu instala um projeto na fazenda, tu gera no mínimo 2 empregos diretos qualificados. Tu precisa de um biólogo, um agrônomo, um engenheiro de bioprocesso para tocar a produção, né? É recomendável que seja, né? Hoje não existe nenhuma lei exigindo, mas seria adequado que tivesse uma formação que pelo menos tenha submetido a um processo de treinamento. Enfim, então, tu gera 2 empregos diretos ali qualificados. Além disso, o aplicador do campo, ao passo que ele substitui o insumo químico, você melhora a condição de trabalho dele. Então, na questão socioeconômica, tu melhora o sócio, e no econômico macro do país também, você diminui gastos assistenciais, né, do INSS, e também gastos do SUS, por exemplo, com tratamentos de trabalhadores rurais ali, que geralmente acessam o SUS, né, em condições muito precárias, né, para acessar. Trazendo mais diversidade também, né? Exato. Então, geralmente, por exemplo, na aí é sustentabilidade, né? Na grande maioria dos nossos parceiros tem mulheres trabalhando na fazenda, que é uma coisa que, sinceramente, assim, a proporção de homem e mulher é muito menor, né? Então é a oportunidade de trazer diversidade também para o agronegócio. Então o que tu está dizendo é que se a pessoa tem hoje a possibilidade de fazer esse paralelo, né, trazendo o bioinsumo para dentro da fazenda, ele vai gerar uma economia, e que essa economia, ainda dele poder investir na própria fazenda, ele pode trazer uma condição melhor socioeconômica para as pessoas que estão lá dentro, é isso? Perfeito, e aí adicionaria, por fim, a sustentabilidade, né? Então, assim, se você imaginar o processo, assim, de novo, para quem não conhece, né, a gente fala de produção de bioinsumos on-farm, a ideia é que você multiplique um micro-organismo concentrado numa escala maior. Então, pegando parâmetros objetivos aqui, você multiplicar, por exemplo, 10 litros de bactéria em 1.000 litros de bactéria, ou seja, né, você transforma 10 litros de um pré-inóculo em 1.000 litros de produto final. Então, você pega um insumo e termina ali com o produto final. Que é diferente de bioinsumo de prateleira, né? Como a gente chama, aquele comprado em revenda. Aquele pronto já para uso, né? Então, ele já está pronto para uso. Você compra um pré-inóculo como insumo para que ele seja multiplicado. Seria mais ou menos eu comprar 1.000 litros numa revenda e ter que transportar para dentro da fazenda. E na fazenda eu fazer 1.000 litros sem esse transporte, sem esse gasto de... A partir de 40, vamos colocar 40 quilos ou litros, dependendo da fonte, você vai fazer 1.000 litros, né? Em suma. Uma média é que a cada 7 embalagens, mais ou menos, né, no on-farm, você economize o que seria equivalente a 1.000 embalagens. Hoje as empresas... De prateleira. No convencional, exatamente. O convencional levaria 1.000 embalagens, né, de 1 litro para a fazenda. E quanto que o on-farm precisa mais ou menos entre 4 a 7 e se pensar assim, embalagens. Também só para acrescentar a parte de sustentabilidade, né? Via de regra, quase todas as culturas do Brasil, a gente sofre um lobby muito grande pela forma de que eles enxergam lá fora a nossa produção. Se é errado ou não vou entrar no mérito, que eu acho que é errado, mas dando a minha opinião. Se é errado, é errado, né? Mas assim, o que acontece nesse sentido é que todas as culturas que a gente exporta, que via de regra a gente exporta, sofrem uma pressão muito grande por certificações. E aí, a produção on-farm, ou seja, a utilização de biológico como um todo, traz uma sustentabilidade muito grande para toda a cadeia, igual o Juan falou. Perfeito. Então assim, eu lembro até hoje que a gente estava na fazenda lá, ia descer investidor, a primeira coisa que ele fazia...
Qual que vai ser o roteiro para levar o investidor? Não, biofábrica. Vamos lá. primeiro. Aí descia o avião lá, trazia o pessoal, botava a toquinha lá para dentro. Ó, pessoal, aqui a gente produz bioinsumos que são fontes naturais, que a gente não usa, reduz não sei quantos por cento de químico. Então, isso traz um valor para a cadeia muito grande, né? Da parte de sustentabilidade. Sim. Nós estamos falando de 3 possibilidades, então, baseado nessa questão de guerra, né? De bioinsumo e fertilizantes. Né? Ou seja, essa independência do produtor. Nós estamos falando de 3 possibilidades. O uso de bioinsumo, no sentido geral da palavra, né? Que pode ser tanto on-farm quanto de prateleira, que são 2 coisas iguais, mas bem diferentes, é isso? Sim, acho que para fins de posicionamento, a dificuldade do convencional hoje é você ter escala. Entendi. Então, é muito caro você produzir e distribuir. Desse modo, você tem que né? A gente vê todas as bulas de produtos prontos e registrados, é uma dose muito pequena. Enquanto no on-farm, o produtor tem a independência de fazer um posicionamento mais preventivo, ou seja, poxa, eu estou com uma incidência baixíssima, dá para fazer uma aplicação? Ele coloca no custo do lápis e fala assim, poxa, eu vou ter uma aplicação aqui preventiva. Ao passo que, se você já pensa, né, poxa, eu estou comprando já um insumo pronto aqui, o dinheiro está curto, poxa, eu vou esperar, ver se essa doença vai se desenvolver um pouco mais. Então, assim, começa a mudar um pouco a mentalidade de como posicionar o produto. Entendi. E influencia também no desenvolvimento e na própria metodologia, né, na própria ideia do que é o biológico. E aí, passando por onde? Porque a ideia do biológico é preventivo, não repressivo. Mesmo que você pensar assim, tem casos que é curativo, né? Mas às vezes o posicionamento igual o químico não é. Curativo, quando tu diz curativo, é regenerativo ou... Curativo no sentido que você primeiro tem o problema, depois você aplica para controlar. Perfeito. Preventivo é que antes de você ter o problema, você aplica, esperando que o problema vai vir, e aí você consegue controlar já no início. Legal. Né? Não deixa nem se criar, vamos dizer assim. Então, você pensar no nível de controle, por exemplo, né, Simone? Ele é baseado no preço da ferramenta. Então, tem quanto que a praga causa de dano, você tem o preço da ferramenta. Quanto maior o preço da ferramenta, quer dizer que você gastar tanto reais por hectare, você tem que ter um dano maior. Então, o nível de controle aumenta. Então, não pode ser engessado. Quando a sua ferramenta é baixa, aí você tem a oportunidade de abaixar o seu nível de controle, que aí o posicionamento do biológico começa a fazer sentido. E aquela questão da dose, né? Tipo assim, se você olhar a dose de bula, a gente sabe que tem todo o processo, é caro para registrar os produtos, né? A gente sabe muito bem disso, né, Rony? Sim. Mas as doses são, de via de regra, muito maiores do que o pessoal recomenda. Por que isso, né? Se ele está fazendo um ensaio lá, ele posiciona o produto, e aí o range que dá de eficiência é uma dose muito maior do que ele recomenda. Será que não tem alguma coisa que está errada? Na minha opinião, tem. Porque doses maiores de biológico têm uma consistência maior de controle. Entendi. E essas microalgas? Você falou, né? Você trouxe essa questão de microalgas, né? Nós já falamos em bioinsumo, on-farm e de prateleira. E as microalgas? Como é que isso está inserido nesse contexto de guerra, independência, fertilizantes? Eu acho que, de certa forma, entra junto com a parte de você conseguir otimizar seu uso de fertilizantes, né? E até fornecer fito-hormônios e, enfim, açúcares para a planta para ela desenvolver melhor e você acabar sendo mais eficiente. Então, mais uma vez, você vai investir, por exemplo, R$1 para tirar 3. São ferramentas que nesse modelo nosso, e é um projeto bem bacana que a gente está com uma expectativa muito grande de produzir um farm também, que é diferente do que as empresas vendem, porque geralmente o uso da alga hoje ele é utilizado para algumas finalidades, só que ela é de forma extrativista que você obtém, que são as macroalgas, né? E a microalgas ela é de forma produtiva, né? Você vai produzir e ela vai continuar tendo o ciclo dela no solo. Então, geralmente, quando a gente aplica no solo, ela continua fazendo fotossíntese, captando carbono e ofertando condições para a planta se desenvolver melhor e passar por estresse abiótico e biótico que a planta por si só, por estar no campo, está sempre em condição de estresse de algum fator, né? Então, isso daí vai... E além disso, as microalgas também podem potencializar a multiplicação das bactérias que a gente tem ali. Vai ser um alimento para aqueles micro-organismos que a gente está colocando no solo, né? Então, é fechar o pacote. É praticamente potencializar o que já está sendo potencializado, né? Sinergismo. A gente trazer todo esse sinergismo aí. Então, pensando assim... Não, cara, que não é aquele barulho. Eu já fiquei com medo aqui, vai que é guerra, né? Aqui dentro. Cara. É o bum, ficou falando do bum, 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 bum.
Eu acho que, não sei se está fechando ou não, mas a gente pensando no bioinsumos, né, e trazendo o contexto da guerra, tá bom. A gente falou de bioinsumos, a gente falou quais ferramentas que realmente ajudam de fato, né? Então a gente está falando fertilizantes, por exemplo, o Bradyrhizobium para soja, ou Rhizobiums para leguminosas, que auxiliam na redução da adubação, ou 100% da adubação nitrogenada. Algumas espécies de bacilos, como Megatherium, Subtilis, vão auxiliar também na solubilização e crescimento radicular, né? Então, um ponto é que você vai ter mais fósforo disponível no solo, ele está fixado, lembra que o solo ele gosta de fixar fósforo, né? E aí você está disponibilizando para a planta e, ao mesmo tempo, você está crescendo a boca da planta, vamos dizer assim, porque ela se alimenta pela raiz. Então, você está ocupando mais o solo em locais que a planta não ia absorver o nutriente. Então, você está otimizando também. Legal. E a gente tem alguns casos que a gente reduz 50% até a adubação nitrogenada, que foi até um dos pontos que a gente registrou no nosso produto, né? Bacana. Então, assim, tem também para potássio, e aí tem o controle de pragas e doenças com alta eficiência, de traz bactérias e fungos. Nematóides, manejo de nematóides, né? Aproveitando, então, indo para a finaleira, né, pessoal? Nós estamos indo para a finaleira aqui. A questão toda que nós estamos tratando é como essa guerra tem influenciado diretamente na questão do agro, influenciado na questão da tomada de decisão do produtor. Se você ainda não deu o seu like, dá o seu like, segue a gente lá no sininho para você receber outras informações, outros solucasts. E no final você vai receber um link para que você possa baixar esse e-book. Nós estamos tratando tudo que está no e-book, nós estamos tratando aqui. Daqui a pouco você pode seguir o que está no e-book e o que está aqui no SoloCast. Tá bem? Então, pessoal, assim, para finalizar, como que está na cabeça de vocês esse momento atual com relação à crise e oportunidade? Eu acredito que é muito mais oportunidade, quando a gente fala de agronegócio, do que crise, né? O brasileiro ele é especialista em inovar, em conseguir sair de situações complexas, né? A gente cresce nisso. A NASA estuda. Exatamente, né? A NASA estuda o brasileiro. Então, ainda não entendeu. Ainda não entendeu, na verdade. Então, é a oportunidade dessas alternativas de a gente trazer, a gente ser referência de uma agricultura mais independente, mais sustentável, né? Sustentável no ponto de vista ambiental, no ponto de vista produtivo, no ponto de vista social. Legal. Né? Então, é a oportunidade que a gente tem que agarrar aí, e eu tenho certeza que não tem volta. Agora, com todas as regulamentações, a gente vai ser referência para o mundo em relação ao bioinsumos, em como fazer, né? A gente sempre foi referência no agro, agora a gente vai ser referência no agro de uma forma sustentável. E eficiente. E eficiente. Eu acho que assim, a guerra foi a cereja no bolo de um contexto que já estava sendo criado desde da necessidade de você ser mais sustentável, daquela questão da pandemia, questão do que o Juan desenhou da China, fechamento de fábrica, e veio a guerra. Então, assim, para o produtor é um desafio muito grande, porque principalmente em áreas que tem a possibilidade de você ter algum tipo de estresse hídrico, alguma coisa assim, que você pode ter uma quebra, né? Então, vai favorecer que eles sejam mais eficientes, isso é ótimo, porque a gente vai ser mais eficiente como país, né? Assim, a gente vai produzir igual ou mais, gastando menos, né? E, como a Simone falou, é uma oportunidade gigantesca, porque a gente tem condições e ferramentas para a gente ser eficiente sem perder produtividade. Então, a gente tem condições de utilizar ferramentas que sejam mais inteligentes, que tragam uma boa resposta, economizando bastante para o produtor, sendo eficiente, né, e trazendo sustentabilidade. Então, assim, para resumir, igual que eu falei no começo, né, toda dificuldade traz uma oportunidade e a gente está preparado para aproveitar. Legal. Juan? Legal. Bom, acho que vou acabar chovendo no molhado, porque de fato é isso. Crise para fins de nutrientes, bioinsumos ajudam. Antecipação à tensão China-Taiwan, bioinsumos podem, inclusive, principalmente substituir muitos químicos que a China vai parar ou que já parou de produzir. Então, eu só gostaria de adicionar a legalidade da produção farma, né? Acho que hoje já é super legal. Tiveram vários cases, vários benchmarks em que houveram denúncias, o Ministério Público se debruçou sobre elas, o MAPA também teve oportunidade de analisar e se posicionar, e hoje não tem discussão nenhuma. A produção on-farm é legal, é normatizada por decreto, por portarias, por lei, então tem todo um arcabouço legal por trás, permitindo a produção de bioinsumos para uso próprio.
esse é um ponto bem relevante para a tomada de decisão. A Perfeito. oportunidade é que o produtor que quiser se antecipar, hoje já consegue surfar toda essa onda, e o que a gente sempre sugere, né, tem um apoio de um agrônomo da sua confiança, enfim, para que você produza com sustentabilidade, eficiência e segurança, né, o que a Solubil se propõe a fazer e tanto trabalha e incentiva o mercado a adotar essa consciência sustentável. É bacana isso que vocês estão falando, porque toda mudança traz um desconforto. Toda mudança traz um desconforto. Nós estamos dentro de um modo operante há muito tempo sendo feito da mesma forma. E tudo o que tem acontecido nesses 3 últimos anos tem trazido uma mudança de pensamento, uma mudança de modo operante, que faz com que as pessoas precisam decidir. Às vezes demora para poder tomar uma decisão por seguir um caminho ou não seguir esse caminho. E esse caminho que nós estamos olhando para agora, estamos discutindo aqui, não é um caminho sem volta, é um caminho. É um caminho. Então, tomar uma decisão agora de partir, de trazer o bioinsumo, a produção on-farm de bioinsumo para dentro da sua fazenda, pode fazer com que você antecipe essa tomada de decisão e aprenda com isso. Não é sobre se eu vou fazer, é quando eu vou fazer. É quando, né? É quando. Ou seja, eu antecipo uma tomada de decisão, antecipo o aprendizado e surfo mais vezes, né? Exatamente. Ou seja, surfo mais vezes essa onda. Se vocês pudessem agora deixar um recado para essa galera que está nos assistindo, com relação ao que nós conversamos aqui e essa possibilidade futura, qual recado vocês deixariam? Eu posso começar aqui. Eita, agora não. Eu tava seguindo a ordem aqui, Ele estava seguindo, pois é. Na minha cabeça veio rápido. Eu acho que cada produtor hoje tem a grande oportunidade de ser referência dentro da sua comunidade local, né? Uma referência sustentável. Ele pode ser o pioneiro na adoção de bioinsumos para uso próprio ali e, de fato, mudar uma mentalidade que há muito tempo vinha de manejo químico ali extensivo, intensivo, matando toda a microbiota, etc. Que é um pouquinho mais velho, lembra, né, de quando ia para o interior, passava pela estrada e o vidro ficava... Você tinha que parar em todos os postos, né, ao longo do caminho para ficar lavando o vidro, porque o tanto de bichinho que tinha. Então, passadas algumas décadas, hoje você passa, né, você viaja aí 3, 4 horas, só para no próximo posto para limpar o vidro. Então, você vê como que os químicos, pela maneira intensiva, né, utilizados, dose acima de dose, mataram um pouco de vida no campo, né? Então, a proposta aqui você tem a oportunidade de surfar a onda e ser pioneiro em sustentabilidade dentro da sua comunidade local, né? Atraindo para ti redução de custo, né? Tendo sustentabilidade e todos os benefícios socioambientais aí que a gente falou, seja pelos trabalhadores rurais, seja pelo próprio desenvolvimento rural da sua fazenda. Então, Perfeito. Essa oportunidade foi hoje. Show, legal, obrigado, Juan. Eu acho assim, a gente tem que ver o copo meio cheio, né? Tá certo que essa situação aí é uma situação delicada, a gente não queria que tivesse acontecendo, né? E a gente sabe todo o problema que traz impacto global, não só financeiro, né? Mas, enfim. E a gente tem que ver oportunidades, né? Porque, enfim, as coisas não param, né? Então, o produtor, ele tem oportunidade, não precisa começar com os 2 pés, assim, se jogar. Começa e conhece. Conhece e experimenta para ver o que a gente está falando, né? Para, de fato, você perceber que existe uma possibilidade de você ser mais eficiente, de você ser mais sustentável, né? E, consequentemente, você trazer mais rentabilidade para o teu negócio. Então, comece. Perfeito. Legal. Obrigado, Luiz. E é importante esse comece, porque é tudo inovação, né? Agora, os pioneiros, a gente tem condições de entender os casos, traga as suas dificuldades, quais são as dores que a gente... quem tem a expertise do bioinsumo e vai se juntar com quem tem essas dores e vamos resolver essas dores, resolver esses problemas. E o Bioinsumo On-Farm, ele tá aí para realmente resolver problemas, encontrar soluções para as principais dores ali. Então, começar e começar já. Legal. Vocês fizeram eu lembrar de uma frase que para mim faz muito sentido, né? Que boi lerdo
bebe água suja. Então, Não, mas ou eu posso lembrar de outro ditado popular, né, que minha avó falava, que é a necessidade de que faz o sapo pular, né? perfeito. Então não deixa que a necessidade bata a sua porta, né? Se tu for Então, produtor, mesmo consultor, né, acho que vale a pena de você conhecer a ferramenta da produção de bioinsumos on-farm, para que tu não seja pego ali de calça curta no sentido de que chegou a necessidade, né, se antecipar. Vai pelo amor, não vai verdade. pela dor. Né? É isso aí. Nós temos hoje um cenário que o uso de biológico é muito pequeno ainda no Brasil. E que se todos fossem aderir ao biológico, nós não atenderíamos o mercado. Então, a dica que eu deixo é: seja o primeiro, seja pioneiro, vá à frente, incentive as pessoas, mostre que dá. Se você é arrojado, se você acredita que pode ser melhor, se você acredita que a terra que você tem vai ser deixada para os seus netos, para os seus bisnetos e assim, ou seja, perpetuar a cultura, a fazenda, comece agora. Porque a regeneração de solo está aí, a capacidade de produção está aí, a economia está aí e você pode ser o pioneiro na sua região, na sua cidade, junto com os seus vizinhos e assim por diante. Deixa seu legado. Né? Deixe seu legado. Galera, obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Thiago, um abraço para você. Tu é o cara. Lembrem, pessoal, agora no final vai surgir um link aqui para que você possa baixar o e-book. A Solubio está com essa iniciativa de trazer informações, de falar sobre assuntos atuais através do SoloCast, que é o podcast da Solubio. Continue conosco, aperte no sininho e deixe seu like. Bota aí, foi bom? O que foi bom? Mande assuntos, contribua conosco, ajude a gente a criar novos SoloCasts. Não é isso, pessoal? Isso aí. Obrigado. Isso aí. Saúde para Obrigado. vocês. Muito bom. Nessas horas...